O fim vem. Há juízo de Deus sobre a terra e é necessário estarmos alerta como igreja do Senhor. Vamos analisar o livro de Ezequiel e ver paralelamente quais foram os motivos que veio o juízo de Deus sobre a terra. Isso mesmo, juízo de Deus sobre a terra. Me acompanhe nesse estudo e se você quiser acompanhar o PDF desse estudo, você encontrará no canal do Telegram. Tá bom, querido? Olha só, nós vamos ver Ezequiel, esse profeta que foi levado cativo juntamente com todo o povo de Judá para a Babilônia, e ele foi levantado por Deus para profetizar ali no exílio e trouxe palavras de exortação, palavras duras, palavras de juízo, como outros profetas. Mas por que acontecia isso? Porque nós vemos períodos onde há juízo de Deus para o seu povo, juízo de fato. E hoje eu vejo que está acontecendo isso, muita gente perante toda essa doença, se alastrando no planeta, em todos os continentes, em todo o planeta Terra está esse choro de pessoas que morrem diariamente, assim também toda essa ação maléfica se alastrando por todos os países, e a igreja no meio também sofrendo e padecendo. Olha só, juízo do Senhor é o que está acontecendo. Muitos líderes estão se movimentando para fazerem jejum de prosperidade, outros estão fazendo atos proféticos. Eu tenho recebido vídeo de pastores derramando azeite em frente aos hospitais, outros vendendo feijões, garantindo saúde e bênção. Nessa última hora, querido, conversa fiada, balela de gente que não tem o que fazer. Querido, não vem tempo de prosperidade, vem tempo de juízo. Deus vai guardar a sua igreja. Deus vai poupar a sua igreja e vai abençoar muito a sua igreja nessa última hora. A sua igreja, o seu remanescente, o seu povo, como na terra de Gósen, guardou Israel perante as pragas do Egito, mas para a terra vem muita ira do Senhor. Você precisa estar alerta com isso e saiba que a igreja tem um papel fundamental nessa última hora para estar alertando e principalmente para sermos arautos de Deus, para sermos uma torre de vigia e alertarmos o povo nessa última hora. Amado de Deus, mas por que vem esse juízo? Você vai ver muito juízo de Deus e muitas crises acontecendo também no contexto bíblico, tanto em Judá como em Israel. Agora, escute bem. Muitas vezes veio a mão de Deus com juízo, com castigo, com punição, porque o povo de Deus, os santos homens de Deus se afastaram de Deus. Deus já estava prevenindo, desde a Torá você vê, o dia que você se esquecer do meu mandamento, o dia que você se afastar, virá praga, virá maldade. É o que aconteceu. Pessoas santas, homens que deveriam ser representantes da fé cristã genuína, se corromperam. Então eu vou lhe falar, não adianta fazer mandingas. Estou vendo, como falei, muita gente fazendo maracutaias gospel para poder tirar toda essa praga. Estou vendo vídeo de gente derramando azeite em frente aos hospitais. Pelo amor de Deus, tem misericórdia. Gente vendendo feijões santos que vão poupar o povo aí dessa praga. Tem gente fazendo jejuns de prosperidade. Não vem prosperidade não. Não vem prosperidade, vem juízo. Vem juízo, vou falar de novo, vem juízo sobre a terra. E nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque a mão de Deus tem motivo suficiente para poder julgar a terra. A igreja tem que orar, tem que se arrepender, tem que chorar. Chorem, sacerdotes do Senhor. Não é de hoje que eu estou falando isso, não é de hoje que eu estou pregando isso. Chorem, sacerdotes, porque os sacerdotes são os responsáveis. Muitos homens que se afastaram da vontade do Senhor são responsáveis de toda essa praga. E esse juízo é de Deus. A igreja tem que se arrepender, o povo tem que chorar e tem que prantear. Todos nós temos que voltar a nossa face para Deus e nos humilharmos e chorarmos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Olha aqui, olha como começa, aliás, aqui esse estudo com Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7. O capítulo 7, você vai ver. Já quando ele começa com a autoridade de falar, o fim vem. Olha o que diz aqui. Tu, ó filho do homem, no versículo 2 do capítulo 7,
Assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, ou seja, não tem para onde escapar, é sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira, é a ira de Deus, e te julgarei segundo teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porém sobre ti os teus caminhos. Ou seja, tá em jogo, sabe o quê? A maneira, o perfil, o caráter desse povo que se afastou do Senhor, e Deus está devolvendo as suas ações em forma de ira, de juízo, porque Deus mata, Deus julga, Deus pune, Deus castiga. E isso que a igreja tem que entender. Então, em primeiro lugar, vem a ira de Deus, esse juízo vem. E você vai ver crise, você vai ver crise econômica, logicamente. Essa crise financeira é clara e é evidente, vai acontecer. E quando o Israel buscou o Senhor, Deus sempre o prosperou. Mas quando se afastou, veio crise, veio muita desgraça, veio morte. Também a crise política, porque muitos políticos se corromperam, queridos, estão tirando com todos esses recursos que estão sendo dados pelo governo para poder ajudar a quem está sofrendo. Está havendo corrupção maligna que você não imagina, querido. Um dia tudo isso vai vir à tona. E muitos que se dizem servos de Deus, que estão na política, estão se corrompendo. Crise política, crise social, o povo está angustiado, apavorado, crise social, crise em toda a humanidade, em todos os cantos da terra. Mas isso é oriundo de uma crise espiritual, vou colocar aqui, crise espiritual. O principal é essa crise espiritual, porque o povo, em primeiro lugar, se afasta de Deus. Fizeram carnavais aí zombando de Jesus, escola de samba zombando de Jesus, fazendo com que muita gente desse risada da fé cristã. Fizeram aí tantas cenas malignas, zombando da igreja do Senhor, zombando da fé em Cristo Jesus. Você pensa que isso vai ficar de qualquer jeito? Não, há juízo do Senhor. E nós, como sacerdotes, como servos do Senhor, precisamos estar alerta. E essas crises virão por causa de uma crise espiritual. Uma crise espiritual onde há pecado, onde há adultérios, onde há fornicações, onde há o afastamento da sã doutrina, onde gente optou pelo mau caminho, sendo responsável e sendo pregador da palavra de Deus, se afastou da graça, da virtude do Senhor, e vai vir juízo. Então esse fim já está vindo, esse fim já está chegando. Ponto 2, outro motivo, porque vem juízo do Senhor, segundo aqui Ezequiel. Vamos ver no capítulo 13, Ezequiel, aqui número 1, número 2, Ezequiel 13, você vai ver aqui no capítulo 13, fala de falsos profetas, e nessa hora é o que mais está surgindo, falsos profetas, gente anunciando isso, gente anunciando outro, e o pior são profetas da prosperidade. Tem gente que vai lá no presidente da república falando, vai dar tudo certo, profecia de bênção, não vai dar em nada, e vai dar mentira vezes mentira. Querido, vem juízo, essa praga não vai parar assim tão fácil, não, porque virão mais pragas, e haverão cataclismas, haverão terremotos, haverão assolações terríveis sobre a terra. E chegou o tempo de nós clamarmos ao Senhor e buscarmos a sua face. Então nós vemos aí falsas profecias. Olha o que diz aqui, filho do homem, no versículo 2 do capítulo 13. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizando exprimem, como dizes, o que lhe vem no coração. Vou explicar melhor. Profetas de Israel que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem no coração. São pessoas que, por suas ideias, seus conceitos, suas conveniências, começam a profetizar qualquer coisa. Ouvi a palavra do Senhor, diz. Assim diz o Senhor Deus. Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto.
Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Sabe, raposa entre as ruínas são aqueles que andam sempre tirando proveito. São aqueles profetas que parecem sanguessugas, andam atrás do poder político, andam atrás da riqueza, andam profetizando conveniência e passam essa anestesia para o povo de que vai dar tudo certo. Não, querido, não aceite esse tipo de profecia, porque a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Se alguém profetiza fora do contexto bíblico, é falso profeta e vem juízo sobre a terra. Nós como igreja seremos poupados, vem um grande avivamento, a igreja será guardada nessa última hora, a igreja será abençoada, próspera sim, a igreja será abençoada, abençoadíssima. Porém, se a igreja for fiel, e se santificar e se arrepender diante do Senhor, porque Deus guardou sempre o seu povo, porque o seu povo é o seu povo amado, e esse povo precisa se arrepender e chorar. Então, falsos profetas aqui, ó, falsos profetas. E há muitos falsos profetas, queridos, usufruindo dessa tal profecia, mas o seu caráter está longe da presença do Senhor. A falsa profecia, os que vão falar, vem paz, não vem paz coisa nenhuma. Pode ter certeza da vitória da batalha, e Deus não vai dar vitória na batalha, não. Deus vai dar juízo, condenação, se não há arrependimento e conversão. É hora de nos arrependermos. Ponto número 3, vou ler aqui em Ezequiel capítulo 14, vou ler o 14:2, olha o que diz o 14:2, fala sobre a idolatria, vou anotar aqui também, idolatria. Meu Deus, quanta coisa maligna o Brasil tem feito em prol da idolatria, começando com esses carnavais. Verba pública foi dada para esses carnavais, um ídolo maligno é levantado ali, ou ídolos malignos são levantados na cultura diabólica, e quanta gente entrando nessa conversa fiada do diabo, carnaval gospel, cantores gospel, a idolatria, a shows, há tanta coisa colorida e tanta pompa que se vê hoje em dia, e líderes religiosos achando que são ídolos, são popstars, são estrelas, e o povo os idolatrou, o povo se corrompeu pagando cachês, e a igreja se prostituiu numa idolatria maligna. Todo pastor que precisa de cantores renomados e para fazer show na sua igreja, para trazer povo, se deu mal nessa pandemia. Acabaram os shows, acabou toda aquela parafernália que não agradava ao Senhor. Cadê esses cantores? Cadê esses pregadores? Cadê esses shows? Cadê esses mega shows? Cadê os ginásios? Cadê os estádios? Cadê aquela pompa toda que não leva a nada, às vezes nada, e muitas vezes essa verba é usada de uma forma maligna e não é usada de uma forma santa. Acabou, chegou o juízo. Eu avisei, quem me conhece, eu avisei, estou há 3 anos avisando. Essa palhaçada vai acabar, mas vai acabar com o juízo de Deus. E já chegou esse tempo, e eu dou glória a Deus, porque toda essa palhaçada, essa bagunça, acabou, essa idolatria dos infernos. Estou falando tanto fora da igreja como na própria igreja, porque a igreja se corrompeu, idolatrando, levantando altares a ídolos, cantores, pastores, pregadores que são idolatrados com uma honra, uma demanda de honra satânica, maligna. Isso está repreendido, é em nome do Senhor, e não tenho medo de falar isso, não tenho medo de falar. E isso trouxe ira de Deus, acabou. Idolatria, gente que idolatra pastor, idolatra apóstolos, idolatra, meu Deus do céu, fala alguma coisa contra eles, se levantam contra você como se fosse algo infernal. Isso não pode acontecer. E o Senhor fala assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Olha o problema. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e tenta o tropeço para a sua iniquidade e ver ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Esses ídolos que fazem tropeçar
e fazem com que o povo tropece, porque nascem da essência do coração. E isso se manifesta como uma praga e contamina muita gente. Muita gente fica cega, seguindo a homens, seguindo a ídolos, seguindo a uma sistêmica maligna corrompida. E o Senhor vai lhe responder segundo essas idolatrias. Vê a resposta, já está vindo a resposta. Muita gente está quebrando, muita gente está falindo. Por quê? Porque a idolatria foi reprovada. Acabou isso em nome do Senhor Jesus. E o Senhor está depurando a sua igreja, e a igreja não precisa disso. Então, a idolatria é outra coisa que está fazendo com que venha juízo do Senhor. Estou pegando aqui, de uma forma paralela, o livro de Ezequiel. Também nós temos o ponto 4, Ezequiel 16. Ezequiel 16. O que fala Ezequiel 16? Fala sobre a infidelidade. Essa parte é forte. Fidelidade, onde Deus fala de uma forma alegórica e fala com o seu povo e fala assim: você era uma criancinha, um bebezinho que te curei, que te achei, curei o teu umbigo, depois do parto você estava ali ainda ensanguentada, mas o que aconteceu? Eu te abracei, te adornei com enfeites, pus braceletes na tua mão, coloquei um pendente no teu nariz, fosse ornamentada, ela cresceu, se tornou uma bela mulher. E ali, nessa formosura, ela se prostituiu. Essa mulher foi infiel e se voltou para abominações. Olha a alegoria, leia lá o capítulo 16, que coisa séria e que coisa mais preciosa, rica espiritualmente. E ela trouxe essa infidelidade no coração. O que mais está vendo hoje em dia? Gente infiel, que Deus a guardou, que Deus a prosperou, que Deus a libertou, e depois voltou como um cão volta ao vômito, voltou como uma porca lavada, voltou ao chiqueiro novamente, e voltaram a transgredir novamente os mandamentos do Senhor, e voltaram ao pecado, à maldade. Quantos pastores trocando de esposa, as mulheres que os acompanharam em toda a prova, agora que estão bem-sucedidos, estão prósperos, trocam por uma novinha e está tudo bem, e se divorciaram e fizeram com que o povo se escandalizasse, e parece que está tudo bem. Eu já entrei em conflitos onde se tentou passar a mão por cima, sabe? Passar a mão por cima, nada a ver, e fui chamado muitas vezes de intolerante. Me lembro dessa palavra, intolerante, por não aceitar essa corrupção de sacerdotes se divorciando e largando suas esposas, das mulheres da mocidade, e trocando por menininhas hoje em dia. Então isso é maligno, é infidelidade no ministério, infidelidade financeira, infidelidade do que é se consagrar ao Senhor. Isso trouxe ira e trouxe juízo. Ponto 5, pastores que se apacentam a si mesmo. Ponto 5, Ezequiel, isso está em Ezequiel 34. Vamos dar um pulo para o capítulo 34, porque realmente é bastante coisa. Meu Deus, a riqueza do livro de Ezequiel é preciosa. Olha só, pastores, vou colocar aqui, pastores, vou colocar um símbolo do dinheiro, que se apacentam a si mesmos. São pastores que estão somente visando o seu lucro, sua ganância, a avareza, mamon. Chegou a levantar altares de mamon nos altares do Senhor. E esses pastores, olha o que diz aqui: filho do homem profetiza contra os pastores de Israel, dizendo-lhes, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis da gordura, vestimos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Aí começa o julgamento para os pastores que andam só atrás de conveniências, que não querem cuidar do rebanho, não querem pregar a verdade, não querem exortar a igreja, não querem tratar a igreja, não querem falar a verdade. E está cheio de pastores amorosos aí, lindos, beijinhos, mas não pregam a verdade, não pregam juízo, não pregam santidade, não pregam amor de Cristo verdadeiro. E esse amor
que lança fora toda malignidade, todo medo, toda ação maquiavélica. Essa é a ação verdadeira do Evangelho, que me transforma para abrir mão daquilo que não agrada ao Senhor. Só que muita gente não está pregando isso. Amados de Deus, preste atenção, porque há muitos pastores que estão falsificando a fé e estão ensinando qualquer coisa menos o Evangelho. Pastores que trouxeram um juízo de Deus. Esse juízo é porque muitos homens se afastaram de Deus e nós, como igreja, temos que voltar à essência desse primeiro amor. Ezequiel 44, para terminar, profanação do santuário. Ezequiel 44, 6. Ezequiel 44, profanação. O que aconteceu? Profanaram o santuário. Agora são os levitas, são os sacerdotes, profanaram o altar, fizeram coisas terríveis diante do Senhor, se misturaram com incircuncisos, diz. Leia lá o capítulo 44, você vai ver como eles profanaram o que era santo e não fizeram mais diferença entre o santo e o profano. Mistura de coisas malignas é quando não se levanta ao altar de santificação ao Senhor, vem juízo de Deus. Queridos, nós precisamos estar alerta, porque ou somos de Deus ou não somos, ou somos de Belial ou somos dessa glória preciosa que é Cristo Jesus, ou somos da luz ou somos das trevas, e nós temos que andar segundo essa santa palavra de Deus. Que Deus te abençoe, quero que você medite, quero que você pense nesta palavra, e nesta hora a única coisa que podemos fazer é chorarmos, nos arrependermos, clamarmos e voltarmos para o nosso Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.